Olá, pessoal. Estamos de volta com o artigo do professor Ricardo Santos Davi, esse professor inspirador maravilhoso, né, doutor e pós-doutor em educação, que traz o gênero discursivo, artigo de opinião em sala de aula, o título do seu artigo. E, como eu falei no vídeo anterior, ele vai ser dividido, só um pouquinho para tomar água. Ele vai ser dividido em 3 vídeos, porque o artigo é grande e abrange 3 assuntos diferentes: artigo de opinião, artigo científico, e ele traz o e-book no finalzinho do seu artigo, que eu achei uma brilhante ideia explorar o e-book, né, esse livro digital que muita gente tem aderido. Nessa videoaula de agora, nós vamos falar um pouco sobre o gênero artigo científico na produção de textos e vamos ver como se dá um artigo científico, como se escreve, qual o objetivo, qual a sua estrutura. Então, os textos produzidos, segundo o professor Ricardo Santos Davi, ele diz no seu artigo, que os textos produzidos em contexto acadêmico, chamados de textos científicos, subdividem-se em muitos gêneros. Podem ser monografias, dissertações, teses, e um desses gêneros é o artigo científico. Para Marco Antônio, um linguista, né, abre aspas, os artigos científicos são resultados de estudos completos de um dado objeto de pesquisa. Então, já se vê que tem uma pesquisa, né, dentro do artigo científico. Não chegam a constituir-se matéria para dissertações, teses ou livros. Apresentam as pesquisas realizadas e são publicadas em revistas ou periódicos especializados. Fecha aspas. Complementando o que foi dito acima, Lakatos e Marconi, dois linguistas, afirmam que os artigos científicos são pequenos estudos, porém completos, que tratam de uma questão verdadeiramente científica, mas que não se constituem em matéria de um livro. Os artigos científicos distinguem-se dos diferentes tipos de trabalhos científicos, monografias, teses, dissertações, pela sua reduzida dimensão e conteúdo. Seu propósito é comunicar os resultados de pesquisas, ideias e debates de uma maneira clara, concisa e fidedigna. Servir de meio de comunicação e de intercâmbio de ideias entre cientistas da sua área de atuação e levar os resultados do teste de uma hipótese, provar uma teoria, tese, trabalho científico. Então, gente, eu não sei vocês, mas nessa pandemia da Covid, eu assisti muitos vídeos, né, que traziam o doutor fulano de tal, do Reino Unido, da Universidade de Oxford, publicou um artigo científico falando que tal medicamento não serve para a cura da Covid. Li muito sobre isso, muitos artigos científicos que refutavam coisas ditas sobre a pandemia por governantes, por outros médicos discutindo entre si sobre que tratamento fazer para o combate à Covid, que medicamentos serviriam. Então, eu vi muito nos vídeos, muito mesmo nos vídeos que eu assistia, os comentários sobre os artigos científicos. E a tua pesquisa, ela vai ser validada a partir do momento que você publicar o seu artigo numa revista científica, e numa revista científica que seja classificada com um nível bom, qualis bom. Um artigo científico, ele é para ser publicado numa revista científica, como eu já disse, e no Brasil, quem controla o órgão que controla a publicação e a qualidade dos artigos científicos é o Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento, CNPq, e ele tem uma plataforma na internet chamada Sucupira, que classifica as revistas
por qualidade. Então tem a revista A1, que é a melhor de todas, que faz uma seleção criteriosa para publicar o teu artigo. Tem a 2, a 3, a B1, B2, B3, tem a B5, tem vários níveis de revistas. Eu sou editora de uma revista científica de nível B5. A minha revista ainda é muito novinha, então ainda não alcançou um nível alto. Mas para uma revista científica alcançar um nível alto, ela tem que publicar artigos de doutores, pós-doutores, artigos de muita qualidade, né? E a minha revista, ela publica artigos de alunos que estão começando agora, alunos que estão se graduando, dando a oportunidade para esses alunos publicarem os seus artigos. A minha revista é intitulada Revista Barbante, e ela tem 10 anos de publicação, então ela dá oportunidade para os jovens cientistas. Deixo aqui o endereço para quem quiser acessar a Revista Barbante, revistabarbante.com.br, uma revista científica qualificada como B5, revista ainda que precisa crescer muito, mas que ela, como eu disse, ela dá oportunidade para quem está começando. E as revistas de nível A1, A2, elas são revistas de difícil publicação. O seu artigo tem que ser muito, muito bom, e você tem que geralmente ser um doutor ou um pós-doutor para publicar o seu artigo científico. Então, comece das revistas com um qualis mais baixo, como a minha, B5, B4, B3, elas vão te dar oportunidade. Não é porque você é um estudante, um simples estudante de graduação, que você não mereça oportunidade. Publique seu artigo científico. Eu agora vou falar um pouco como o que é esse artigo científico que eu comecei falando, né, do artigo do professor Ricardo Santos Davi, e como se dá esse artigo científico, como o que ele apresenta, né? O artigo científico é uma publicação acadêmica de autoria declarada, que apresenta e discute resultados, ideias, métodos, técnicas e processos produzidos em uma determinada pesquisa científica, produzida pelas diversas áreas de conhecimento. Então, o teu artigo científico é fruto da tua pesquisa. Se você se você estuda astronomia, você vai fazer um artigo daquilo que você conhece, um artigo científico sobre astronomia. Eu estudo literatura, estudo a poesia portuguesa e já fiz artigos científicos sobre a poesia portuguesa. Gosto de escrever artigos científicos. Então, normalmente, o artigo científico pode ser a síntese dos resultados de trabalhos acadêmicos de maior proporção, ou pode substituir as teses e dissertações. Uma tese, geralmente, é uma tese de doutorado que defende uma ideia inédita, e uma dissertação, geralmente, é de mestrado, que vai defender o seu ponto de vista sobre um determinado assunto, né? Um pouquinho mais complexo, mas é mais ou menos isso. Então, o artigo científico ele pode substituir uma tese ou uma dissertação nos processos avaliativos de conclusões de curso no ensino superior. Nestes casos, eles devem ser produzidos sob a assistência de um professor orientador. Geralmente, para você escrever e dar credibilidade ao seu artigo científico, é bom que tenha um professor orientador. Se você é um aluno de graduação, que você peça e convide um professor doutor ou um professor pós-doutor para assinar junto com você o seu artigo científico. Vai dar mais credibilidade à sua pesquisa. Né? Um professor que lhe oriente, de preferência, aqueles professores que estão ali ao seu lado, que conhece a sua pesquisa. Então, um artigo científico também pode ser de produção original, onde aborda métodos de vivência e observação de um objeto de estudo, como relatos de caso, comunicação, entre outros. Já os artigos de revisão propõem a discussão e análise de trabalhos já publicados. O processo de produção do artigo científico
consiste em um conjunto de métodos científicos que se constituem também de pesquisas feitas de variadas fontes, para que ele possa ser avaliado e aceito pela comunidade de pesquisadores. Após a aprovação, eles podem ser publicados em revistas ou periódicos especializados que permitem ao leitor a repetição da experiência. Então, para cada área, existe um periódico, existe uma revista, como eu já falei, do Qualis, né, que publica o teu artigo. Se você é da área de letras, de ciências humanas, aí você vai ter que procurar qual é a tua área, qual é a revista, aquele periódico que publica, para publicar o teu artigo na área de letras. Geralmente as faculdades, as universidades que têm programa de pós-graduação, elas oferecem periódicos, revistas para publicarem os artigos dos seus alunos de graduação, né? E de pós-graduação também. Então, é muito importante que você faça parte de uma instituição acadêmica, que você estude para ingressar numa universidade, seja ela pública ou privada, mas que você possa desenvolver uma pesquisa e ter um professor orientador e que você possa escrever os seus artigos. Com isso, você vai ter credibilidade no mercado profissional, no mercado da pesquisa, se você quiser seguir a vida acadêmica. E se você for estudar medicina também, às vezes uma ideia inédita na medicina, ela deve ser publicada numa revista científica, né, que trata exatamente sobre o assunto da medicina. E aí, depois que se publica o artigo, a academia, ela passa a reconhecer os pesquisadores, os médicos, os outros médicos, passam a reconhecer aquilo como verdadeiro, certo? Então, pesquise e seja um bom pesquisador. Aí eu vou trazer agora a estrutura do artigo científico. Para elaborar um artigo científico, deve-se levar em conta a organização e a estrutura da pesquisa. Elas possuem a mesma estrutura dos demais trabalhos científicos, elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. Todos os elementos devem estar escritos conforme as regras da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT. Então, se você vai escrever um artigo científico, você deve conhecer as normas que a ABNT tem para, se você quer fazer uma citação é quando você cita um outro autor dentro do teu artigo, você tem que saber como fazer essa citação. Não é citar à toa, não. Você tem que saber a regra. Se você quer colocar uma nota de rodapé no teu artigo, você tem que saber como colocar, fazer as referências do teu artigo científico, assinar o teu artigo, resumo, as palavras-chave, tudo isso as normas da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, você tem que conhecer pelo menos as principais para escrever o seu artigo. O artigo científico, ele exige mais do escritor, porque ele é um artigo que você vai provar algo que você está pesquisando. Então, você tem que ter um certo cuidado com aquilo que você escreve, né? Porque você vai escrever para uma área profissional, vão ser pesquisadores profissionais que vão te ler, e nessas revistas, nesses periódicos, tem pareceres, são pessoas que dão parecetistas, que dão parecer se o teu artigo merece ou não ser publicado naquela revista, se ele tem qualidade, se ele transmite para o teu leitor uma pesquisa boa, uma pesquisa que vale a pena ser publicada naquele periódico, porque vai trazer informação para outras pessoas. E aí outras pessoas vão ler o teu artigo e vão se basear nele para escreverem novos artigos. Aí cria uma ligação entre artigos, né, entre pesquisas. E outros pesquisadores podem até achar o teu artigo tão bom que podem entrar em contato contigo através de e-mail. Você coloca no seu artigo, assina o seu artigo com o seu nome e o seu e-mail. Então, como eu falei, deve ter o resumo, né, geralmente no artigo. Muitos periódicos pedem o resumo em outro idioma,
palavras-chave, geralmente são 3 palavras-chave, e que sejam de importância para a sua pesquisa. E nós vamos trazer quais são os elementos textuais do artigo científico, porque existem os elementos textuais, os elementos pós-textuais e, como eu falei aqui, o resumo, que eu já disse, e esses três, os elementos textuais e os elementos pós-textuais, esses dois, né? Que o resumo está dentro deles. Então, os elementos textuais são os elementos compostos pela introdução, desenvolvimento e conclusão do artigo, que são a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Esses são os elementos textuais. Na introdução, deve constar de maneira breve os objetivos da pesquisa e os métodos de trabalho utilizados para a análise dos dados, para que o leitor tenha uma visão geral dos temas abordados. Antes da introdução, você deve escrever o seu resumo. O desenvolvimento é a parte mais extensa e principal do artigo. Ela deve apresentar toda a fundamentação teórica, a metodologia adotada, os resultados e a discussão. A conclusão deve responder às questões da pesquisa correspondentes aos objetivos do artigo. Elas podem ser breves, apresentando recomendações e sugestões para futuros trabalhos. Aí nós vamos para os elementos pós-textuais. Nos elementos pós-textuais devem constar as informações adicionais do artigo, que são: quais são os elementos pós-textuais do teu artigo? As referências, o título, o subtítulo, o resumo nas línguas estrangeiras determinadas e notas explicativas. Existem também elementos opcionais, como glossários, apêndices e anexos. Cometi um pequeno erro, disse que o resumo vinha nos elementos pré-textuais, na verdade os elementos vêm nos pós-textuais, me desculpem, eu me atrapalhei, peço desculpas a vocês. O resumo vem nos elementos pós-textuais, e as palavras-chave vêm junto com o resumo, que também são os elementos pós-textuais. Aí, as universidades, geralmente algumas universidades pedem que você escreva um artigo científico para você receber a sua colação de grau do seu curso. E aí você tem que saber como escrever um artigo científico, conhecer das normas da ABNT, né, já ter uma pesquisa. É por isso que é tão importante você ser um pesquisador de iniciação científica na sua universidade, né? Você, mesmo se não tiver bolsa remunerada, bolsa de pesquisa remunerada, que você comece como um bolsista voluntário, né? Que aí depois você vai adquirindo experiência e de repente o teu orientador, teu professor orientador vê o teu engajamento na pesquisa, e quando aparecer uma bolsa remunerada, você vai ser remunerado para estudar aquilo que você ama. Olha que delícia! Eu já tive bolsa de pesquisa do CNPq e foi maravilhoso. Durante 2 anos e 6 meses, a minha bolsa de pesquisa do meu mestrado, e eu pesquisei a contação de histórias e o ensino da filosofia para crianças e defendi a minha dissertação de mestrado numa banca, numa tarde de verão, aqui na minha cidade, onde eu fui muito. Houve um debate muito grande sobre a minha pesquisa, então você tem que estar preparado para você defender a sua pesquisa, você tem que ter conhecimento daquilo que você está pesquisando para ir para uma banca de defesa. Se você não conhecer, você vai ser reprovado. É por isso que você tem que se engajar na sua pesquisa, você tem que ser firme e conhecedor daquilo que você está pesquisando e não fazer a sua pesquisa de forma supérflua. Então eu vou voltar aqui para o artigo do professor Ricardo, que ele diz: segundo Lakatos e Marconi, o texto científico, neste caso, deve obedecer a algumas regras, abre aspas. Os trabalhos científicos devem ser elaborados de acordo com normas pré-estabelecidas e com fins a que se destinam, serem inéditos ou originais e contribuírem não só para a ampliação de conhecimentos ou a compreensão de certos problemas, mas também servirem de modelo ou oferecerem subsídios para outros trabalhos. Dentro dessa perspectiva, Leibruder afirma que os textos de divulgação científica estão fundamentados nas convenções linguísticas próprias
ao texto científico, como, por exemplo, o emprego de uma linguagem objetiva, concisa e formal, o padrão lexical, nominalizações, vocabulário técnico e emprego de verbos na terceira pessoa do singular, acrescido da partícula si, índice de indeterminação do sujeito, ou na primeira pessoa do plural, sujeito universal, ocasionando o apagamento do sujeito. Semelhante também, os artigos científicos apresentariam essas características. Para Leibrude, esses índices de impessoalidade são considerados como mecanismos argumentativos, objetivando provar a veracidade e legitimidade do discurso proferido, como também uma forma de afastamento do eu e de neutralidade, resultando em uma espécie de inquestionabilidade do discurso proferido. Porém, é falsa essa impressão de neutralidade passada no discurso científico, pois a escolha do tema e a forma como o texto será construído prova a existência de um sujeito de discurso. Aqui eu entro numa questão, só para abordar o artigo científico, numa questão que eu vi na minha disciplina de Ciências Sociais, no curso que eu faço, sobre a questão da neutralidade na sua pesquisa. Será que você consegue realmente ser neutro numa pesquisa de um curso de ciências humanas? Eu lanço essa pergunta para vocês. E será que não ficam as suas impressões na sua pesquisa, não somente nas ciências humanas, mas nas ciências exatas também, a partir do momento que você está escrevendo um artigo científico, por mais que você queira ser bem formal, por mais que você queira apresentar a ciência, o seu método, né, as suas experiências, mas será que você consegue fugir dessa neutralidade? Será que você consegue ser neutro? Ou você deixa suas impressões na sua pesquisa? Então, isso foi um assunto que a gente discutiu numa aula e foi o assunto do meu artigo, do meu ensaio de final de curso, da graduação, da disciplina que eu fiz, né? Até onde nós somos neutros nas ciências humanas. E um artigo científico, você não deve usar o pronome eu, ele deve estar na terceira pessoa do singular ou do plural, né? Então, tem que ter muito cuidado com isso. Não é um texto como um artigo de opinião, onde você vai escrever de uma forma mais simples. Um artigo científico é um artigo que deve ser levado a sério, porque ele apresenta uma pesquisa cuidadosa que você vai defender, que você mostra que você tem experiência, que você tem domínio daquilo, que você estudou, que você viveu aquilo, que você fez experimentos, que você conhece do que você está falando, daquela ciência, certo? Então, assim, voltando para o artigo do professor Ricardo, assim para a construção da discursividade. A subjetividade, que é o que eu falei agora, né? Ser subjetivo, é um fator extremamente relevante. Benveniste, um linguista, define subjetividade como a capacidade do locutor em se propor como sujeito. Este se propor como sujeito não significa que o autor do texto o produzirá sem seguir padrões ou regras típicas desse ato, mas que pertence a ele a escolha do tema sobre o qual escreverá, os autores que fundamentarão seus textos, etc. Essa subjetividade será apresentada nos artigos científicos através das modalizações e das citações. As modalizações são as avaliações formuladas sobre alguns aspectos do conteúdo temático. Elas contribuem para o estabelecimento de sua coerência pragmática ou interativa e para orientar o destinatário na interpretação de seu conteúdo temático. As modalizações são realizadas por unidades ou conjuntos de unidades linguísticas chamadas de modalidades. As modalidades seriam representadas por tempos do verbo no futuro do pretérito, auxiliares de modalizações: poder, querer, ser necessário, ser preciso, dever, subconjunto de advérbios, certamente, sem dúvida, talvez, etc. Certas frases impessoais. É evidente que, é possível que,
Já as citações são uma forma camuflada de apresentar a subjetividade do autor e garantir a cientificidade do seu texto, pois de um texto científico não se deve, pelo menos superficialmente, ser subjetivo. Assim, as situações seriam um tipo de corroboração ao que é afirmado por aqueles que não têm ou têm pouca autoridade no assunto sobre o qual escrevem. Então, eu trago para vocês mais um pouquinho do professor Ricardo, que diz que os artigos científicos do século XX apresentam algumas diferenças dos artigos científicos do século XVIII. Aí ele traz que a extensão dos artigos científicos de 1893 para 1900, eles eram de 7.000 para 5.000 palavras. Com poucas flutuações, eles continuam com aproximadamente 5.000 palavras até 1940. Em 1980, a extensão dos artigos científicos cresceu para aproximadamente 10.000 palavras. E, atualmente, os artigos científicos se tornaram mais compactos. Referências entre 1890 e 1980, as referências eram de aproximadamente 10 por artigos científicos, mas raramente se relacionavam com descobertas específicas ou com os tópicos específicos investigados pelos autores. E em 1910, o número de referências tinha se tornado rigorosamente reduzido, mas as poucas que permaneceram eram todas recentes, tinham datas e relevância direta com a pesquisa em foco. Daí em diante, o número de referências tem se multiplicado. Características sintáticas e lexicais. Não houve muita variação no tamanho das frases, que tinham em média 25 palavras. As sentenças relativas diminuíram em frequência, enquanto que as sentenças nominais e as subordinadas temporal e causal se tornaram mais frequentes. No nível lexical, os conteúdos das sentenças principais se tornaram mais abstratos. Mudanças significantes na função do verbo principal também ocorreram. A voz passiva deu lugar à voz ativa. Material não verbal. Durante o período, houve uma diminuição no número de figuras e no número e tamanho das tabelas. Por outro lado, houve um crescimento no número e na complexidade de gráficos e equações. Organização. Antes de 1950, apenas 50% dos artigos eram formalmente divididos em seções tituladas. Depois de 1950, os títulos das seções se tornaram uma característica regular. Desde então, as sessões de discussão e conclusão se tornaram mais comuns e cresceram em tamanho e complexidade. Já as sessões de método e aparato geralmente diminuíram. Então, quando ele fala aqui sobre, só um pouquinho para tomar água. Quando ele fala aqui sobre as referências, eu queria deixar para vocês como eu escrevo o meu artigo científico. Meus artigos científicos geralmente têm 12 a 15 páginas e 3 a 4 referências, citações, né? Eu cito muito pouco outros autores, porque eu gosto de ter o meu texto com a minha pesquisa. Eu gosto de produzir o meu texto com o que eu sei, com a minha experiência, e eu cito pouco. E isso é brilhante para a tua pesquisa, porque mostra que você conhece, que você não precisa estar citando tantos autores. Tem pessoas que enchem os seus artigos científicos de citações e saem do artigo, acabam não aparecendo no artigo. Isso é muito grave, isso você perde ponto. Você tem que balancear, colocar a tua voz no artigo científico e colocar um pouco de referências, de citações, né? Citações de outros autores que você pode trazer. Então, é isso que eu queria, né, trazer para vocês, artigo científico. Se ficar alguma dúvida como escrever um artigo científico, mandem nos comentários, deixem aqui os comentários de vocês. Vai ser um prazer para mim e para o professor Ricardo Davi responder a vocês, e que vocês possam escrever os seus artigos científicos de forma grandiosa, né, com os elementos pré-textuais e pós-textuais, e que vocês possam fazer suas pesquisas, serem bolsistas universitários, né, que vocês possam defender uma ideia, uma pesquisa que vocês fazem, realizam num periódico, numa revista científica
com o Qualis A1, é o que eu desejo a todos, que vocês sejam doutores e pós-doutores, assim como eu desejo tanto. Meu beijo, tchau, tchau, até a próxima. Voltaremos em instantes com mais um vídeo, o vídeo 3. Tchau, tchau!